Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, notícia boa. O Santos deve anunciar nas próximas horas o name rights da Vila Belmiro, o acordo pela venda do name rights da Vila Belmiro. Eu vou explicar para você o que isso significa, vamos falar de valores e eu vou dar minha opinião, mas eu já adianto para vocês que eu acho que esse é um momento muito importante que o torcedor santista tem que celebrar. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, comentar e compartilhar esse vídeo. Estamos batendo na porta dos 5.000 inscritos, que é a primeira grande marca aqui do nosso canal. O nosso canal criado em janeiro do ano passado, então aí com 1 ano e 7 meses aproximadamente, crescendo aos pouquinhos, devagarzinho, contando sempre com o apoio de você. Então se inscreva, ative o sininho, deixe o like, comente, compartilhe, vem fazer parte da nossa família. 5.000 inscritos aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor do Santos tem vez e voz, tá certo? Bom, ontem à noite, segunda-feira, reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre diversos assuntos, mas o principal deles, o acordo pela venda dos name rights da Vila Belmiro. Para quem não sabe, o name rights, basicamente, né, é direito de nome, né, fazendo uma tradução a grosso modo assim, né, rights, direito, naming é nome, nomenclatura. Então, é batizar, vamos trocar a expressão para batizar o estádio. Então, assim como nós temos a Neoquímica Arena, temos agora o Morumbis, temos o Allianz Parque, temos entre outros estádios, né? Temos também, enfim, uma série de estádios que vocês já sabem. Agora a Vila Belmiro terá um outro nome, um nome comercial. A Vila Belmiro, que é formalmente o Estádio Urbano Caldeira, o Santos negociou a venda, a propriedade do nome do nosso estádio, o Templo Sagrado do Futebol, a casa do eterno Rei Pelé. Probleminha aqui no microfone, peraí só um minutinho, vamos ajustar aqui ao vivo, peço desculpas para vocês. O Santos vai vender os direitos, o nome da Vila Belmiro. Já falamos disso em outro vídeo aqui do nosso canal, que o empresário Renato Ambrosio, da empresa Viva Sorte, que é uma empresa da área de títulos de capitalização, tinha interesse na compra dos name rights do estádio, e o presidente Marcelo Teixeira informou aos conselheiros na noite dessa segunda-feira que o acordo deve ser celebrado nas próximas horas. A declaração literal do presidente foi a seguinte: até sexta-feira é possível que a diretoria apresente o novo name rights da Vila Belmiro. Está sendo conversado para que o name rights seja num contrato de 10 anos. É um contrato muito importante que garante o Santos, independentemente de ter uma nova arena ou não, mas a pretensão do nosso parceiro é para que tenhamos. Enfim, então o Santos vende os name rights da Vila Belmiro, que deve se chamar Vila Belmiro Viva Sorte. Um contrato de 10 anos com um valor mínimo de 15 milhões de reais anuais. Fazendo a conta, estamos falando de no mínimo 150 milhões de reais. Por que eu estou falando no mínimo? É importante explicar para vocês. A história da Vila Belmiro construída pela Arena do Santos, construída pela W Torre, o papo está azedando. Subiu no telhado e no contrato do Santos com a W Torre, né, o memorando de entendimento, havia ali um acordo de que o Santos receberia pela parceria pelo menos 15 milhões anuais. O Santos receberia, então, pelo menos 15 milhões anuais. Então, para vender o name rights da Vila Belmiro, o presidente Marcelo Teixeira estabeleceu esse valor de 15 milhões como um piso. Teria que ser daí para mais. Então, o Marcelo Teixeira disse aos conselheiros que a venda do name rights da nossa Vila Belmiro atual seria de, no mínimo, 15 milhões de reais. Pode ser um pouco mais, a depender de algumas metas. E aí você vai me perguntar, André, 15 milhões anuais, a gente pode dizer que é um bom contrato? Então vamos lá. Eu separei aqui alguns name rights conhecidos, né? Que é o seguinte: então a Vila Belmiro Viva Sorte seria 15 milhões anuais, vezes 10 anos, os 150 milhões no mínimo. O Morumbis talvez tenha o contrato mais vantajoso, o São Paulo, que vendeu os name rights por 90 milhões num prazo de 3 anos, ou seja, um contrato bem mais curto que o do Santos, portanto mais vantajoso para o São Paulo, que daria 30 milhões anuais. 30 vezes 3, 90 milhões de reais. O Santos, 15, portanto o São Paulo tendo o dobro. Mas o São Paulo está na Série A, o São Paulo disputa a Libertadores, o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil e o São Paulo está numa vitrine melhor que a do Santos. Mas a Neoquímica Arena, por exemplo, estamos falando do nosso rival Corinthians, um dos times de maior torcida do país, o Flamengo é, em tese, a maior delas, o Corinthians a segunda. A Neoquímica Arena, né, que é do ramo de medicamentos, aí o laboratório, o Corinthians vendeu o name rights do seu estádio, Itaquerão, por 300 milhões, um contrato de 20 anos, que dá
15 milhões de reais também, um valor parecido com o Santos, mas aí aqui nós vamos deixar de fora a questão da inflação, que a gente sabe com o passar dos anos, ou a depender do contexto, o dinheiro vale mais ou menos. Se a inflação for maior, o dinheiro vale menos, se a inflação for menor, o dinheiro vale mais, tá? E talvez um dos contratos mais vantajosos, estamos falando do nosso querido Pacaembu, que foi vendido pela empresa Alegra, pelo valor de 1 bilhão por um contrato de 30 anos. Então estamos falando ali de 33 milhões anuais, um pouco acima do valor do Morumbis. Então, o que a gente pode dizer é que, considerando todo esse contexto, então vamos lá, o Morumbi é um estádio maior que a Vila Belmiro, e já falamos do momento em que o São Paulo se encontra na Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, na primeira divisão, o dobro do Santos. Mas a Neoquímica Arena, um estádio também maior que o Santos, de um clube de primeira divisão, o Santos tem mais ou menos o mesmo valor. E o Pacaembu paga o dobro também, mas é um estádio de mais fácil acesso na capital paulista, um estádio moderno, concedido para iniciativa privada. Então, assim, por mais que o valor do Santos seja menor do que o Morumbis e do que o estádio do Pacaembu, que vai chamar, se eu não me engano, Mercado Livre Alegra Pacaembu, alguma coisa do tipo, eu acho que é um excelente acordo. Eu acho que o santista tem motivos de sobra para comemorar, acho que é um marco importante na história do Santos. E aqui, vocês já sabem, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Dizem por aí que esse contrato foi negociado, né, pelo Paulo Brax. Muita gente se pergunta, o que o Paulo Brax faz no Santos? Se o Paulo Brax entregar o cargo hoje, dando ao Santos esse name rights de 150 milhões, já é um golaço, e para mim já vai valer por onde a presença do Paulo Brax no Santos. É um dinheiro fundamental para o Santos precisa de novas receitas, o Santos precisa diversificar a sua fonte de receita, o Santos precisa de mais recursos. Se não tem bilheteria tão grande, se o Santos não consegue atrair patrocinadores mais vultuosos, em quantias maiores, pelo contexto de Série B, se o Santos não vende jogadores como o Palmeiras vendeu 1 bilhão no pacote Estevão, Hendrick e Luiz Guilherme, o Santos precisa diversificar as suas fontes de receitas. E esse name rights é um golaço. A gente pode entrar na discussão se combina com o Santos um estádio que não tenha o nome do Pelé, né? No outro vídeo que a gente fez falando dos name rights, muita gente falou, olha, o Santos deveria ter um estádio que eternizasse a marca Pelé, Arena Rei Pelé Estádio, alguma coisa do tipo. Eu entendo, eu sou um fã de carteirinha do Pelé, enfim, quem acompanha o nosso canal aqui há mais tempo já sabe, não preciso repetir, quando o Pelé morreu eu fiquei destruído, destroçado, mas por mais que eu entenda e saiba que o Pelé está umbilicalmente ligado à história do Santos, nesse caso a gente tem que pensar de forma mercadológica. E por mais que o Pelé seja a parte fundamental da história do Santos, o que tem para hoje, neste caso, e não me entendam mal quando eu digo o que tem para hoje no sentido de menosprezar a oferta, claro que não me entendam mal, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é, o Santos teve um empresário de uma empresa que se interessou pelo nosso clube. O nosso clube tantas vezes sucateado, tantas vezes tratado de forma pequena, tentaram destruir o Santos, colocaram o Santos na segunda divisão com administrações criminosas, com administrações irresponsáveis. Em todo esse contexto, no ano mais sombrio da história do nosso clube, do clube que a gente tanto ama, um clube mais que centenário, um empresário, independente do ramo que ele atue, mas um empresário se dispôs, né, claro que ele vai ter também, claro que ele não está jogando dinheiro, se ele vai investir essa grana, com certeza ele vai ter um retorno muito maior. Isso a gente sabe que empresário não dá ponto sem nó. Mas um empresário se interessou por injetar 150 milhões de reais no Santos. Em 10 anos é verdade. Mas pensem o seguinte, meus amigos, até nesse contexto em que o acordo com a W Torre está subindo no telhado, o Santos pode chegar e falar assim, ó, tô aqui, eu tenho essa promessa de que eu vou receber 150 milhões. O Santos tem essa carta de crédito, fala, ó, eu vou receber isso aqui. E consegue, à vista, no ato, num banco, numa instituição financeira, pegar 120, 130 milhões de reais. Não tenham dúvidas disso.
E aí o Santos pode já, quem sabe, construir a sua nova arena com recursos próprios. Vai ter a venda das cadeiras, o Santos vai levantar esse valor, vai vender as cadeiras para a comercialização da nova arena, então o Santos não precisa ficar preso na W Torre. É claro que seria muito interessante, eu estive recentemente no Allianz Parque com a minha noiva, vocês sabem que ela é palmeirense, e eu achei o estádio encantador, estádio do rival do Santos, mas eu achei a estrutura assim de primeiro mundo, uma coisa absurda, encantadora. É claro que eu adoraria que o Santos tivesse uma arena no padrão, esse padrão FIFA, como se costumou dizer, mas o Santos pode buscar novos parceiros, porque o Santos fez algumas exigências à gestão do Marcelo Teixeira, a W Torre, e a W Torre não se posiciona, a W Torre não responde. Então por que o Santos vai ficar preso num contrato assim? Então o Santos pode captar, procurar outras ofertas, não existe apenas a W Torre no mercado, outras construtoras podem fazer a nova Vila Belmiro. Então eu acho que é uma fonte de recurso importante, é um golaço do Paulo Brax, parabéns Paulo Brax, é um golaço da gestão do presidente Marcelo Teixeira, porque independentemente se o Santos terá ou não uma nova Vila Belmiro, o que esse acordo, o que esse contrato que deve ser assinado no máximo até quarta-feira, segundo o presidente Marcelo Teixeira, e anunciado até o final dessa semana, sexta-feira, o que esse contrato prevê é que, com a Vila atual ou com a nova arena da Vila Belmiro, o Santos vai ter esse pagamento. Então, por 10 anos, o Santos vai ter uma injeção, desculpe, de pelo menos 15 milhões de reais anuais. Para o Santos isso é fundamental. E por mais que às vezes muitos podem achar que isso pode estar servindo de cortina de fumaça para escancarar algumas coisas, eu estou muito contente. Acho que é um baita negócio e o Santos está de parabéns. O Santos precisa de novas receitas para pensar, modernizar o seu clube cada vez mais, tá certo? Essa é a minha opinião, então eu estou contente, quero saber o que você está achando disso. Gostou? O que você acha do nome Vila Belmiro Viva Sorte? Quero te ouvir, você vai deixar sua opinião aqui nos comentários. O resto você já sabe, se inscreva se não estiver inscrito, ative o sininho, comente, compartilhe e venha fazer parte da nossa família do canal Filho de Peixe rumo aos 5.000 inscritos. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade do Santos, que deve anunciar nas próximas horas o atacante Wendel Silva, que vem do Porto B. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.